Atrás das grades, polícia prende em Brusque homem acusado de abusar sexualmente de pelo menos 12 adolescentes. Com ele foi encontrada uma grande quantidade de fotos e vídeos de pornografia infantil. Mistério no sul do estado. Polícia investiga a morte de uma jovem de 15 anos. Ela foi encontrada morta dentro de casa com um tiro no peito. A arma era do próprio pai e não tinha registro. Segue o impasse. Depois de terem sido expulsos de um terreno no norte da ilha, integrantes da ocupação Amarildo se instalaram novamente na área do Maciambu, em Palhoça. Mas a proprietária pediu a reintegração de posse. Já em São José, outras famílias aguardam há mais de um ano pela terra prometida. Enquanto isso, vivem de maneira improvisada. Sem concurso, deputados da Assembleia Legislativa votam a favor da criação de mais de 400 novos cargos comissionados no Ministério Público. E ainda início de temporada frustrante para os catarinenses. Pela Série B, mais uma derrota do Avaí, dessa vez em casa. E pela Copa do Brasil, o Jack ficou no empate e foi eliminado pelo Novo Hamburgo. O Band Cidade desta quarta-feira, já está no ar. Olá, boa noite. A Polícia Civil prendeu hoje de manhã, no Vale do Itajaí, um homem acusado de pedofilia. O suspeito colecionava fotos e vídeos de crianças nuas. Marcos Alexandre de Lima, de 33 anos, foi preso em casa, no bairro Rio Branco, em Brusque. A Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú apurou que pelo menos 12 adolescentes foram vítimas do criminoso. Mas este número pode aumentar nos próximos dias. Marcos possuía diversos perfis falsos nas redes sociais. Ele se passava por uma adolescente e mantinha pelo menos 300 amigas no meio virtual. Ele persuadia as garotas a enviar fotos íntimas e, quando conseguia as imagens, chantageava as jovens para que elas tivessem relação sexual com ele. Com medo de terem fotos e vídeos divulgados na internet, as meninas cediam e se encontravam com o pedófilo. A maioria das vítimas tem entre 12 e 15 anos e mora nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú. Nas investigações nós obtivemos algumas informações, ele acabou enviando alguns links para uma das vítimas. Através do monitoramento desses links nós conseguimos a identificação dele, foi feito o reconhecimento fotográfico, a vítima deu 100% de certeza quanto ser ele o autor do crime, e diante dessas evidências, dessas provas também do monitoramento que nós tínhamos do Facebook, foi representado pela prisão preventiva dele, bem como mandado de busca e apreensão, sendo dado cumprimento na manhã de hoje. Este conselheiro tutelar que auxiliou nas investigações ficou cara a cara com o acusado e não se conteve. E tu acabasse com um monte de adolescente, um monte de menino, um monte de criança. Por quê? Porque para dizer que tu era um garanhão. Elas tentou se matar e nós não temos ainda noção da totalidade das vítimas, né? Ele é uma pessoa que maquinava, uma pessoa que tem uma lábia muito grande, um poder de persuasão, mas acima de tudo, ele tinha os meios para conseguir fazer com que a menina fizesse o que ele queria. Na casa de Marcos foram encontrados diversos materiais com conteúdo erótico envolvendo menores de idade. A Polícia Civil ainda procura por outras vítimas do criminoso e investiga a possibilidade de mais pessoas estarem ligadas a uma rede de pedofilia. E a Polícia Civil prendeu em Açurra, também no Vale do Itajaí, um dos suspeitos de ter torturado e assaltado um estudante em Balneário Camboriú no último fim de semana. Paulo Messias Moura Brito, de 23 anos, foi preso na madrugada de hoje. Ele tentava fugir para Lages quando o ônibus em que estava foi interceptado por policiais militares. O pedido de prisão preventiva saiu ainda na noite de ontem, depois que diversas testemunhas e a própria vítima, Thiago Montovani Baumann, de 23 anos, ajudaram a polícia a identificar os suspeitos. Mistério no sul do estado. Uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta na própria cama com um tiro no peito. Alex Eufrásio, de 15 anos, foi encontrada morta, caída sobre a própria cama. Foi o irmão da jovem de 17 anos quem, ao chegar em casa, percebeu a menina baleada. A arma utilizada seria do pai da jovem. A Polícia Civil investiga para saber quem pode ter feito o disparo. Pode ter ocorrido um acidente por parte de algum familiar que manuseava a arma e acabou desferindo, acertando a menina, ou alguém que tenha entrado na casa, sabia onde a arma da família estava escondida, teria disparado no peito da menina e depois escondido a arma. É uma
hipótese pouco provável, mas também temos que trabalhar nessa linha de investigação. Familiares e amigos de Alexia estiveram no velório da menina, que ocorreu durante toda a manhã. Na escola onde a menina estudava, as aulas foram canceladas e os professores lamentaram a morte da aluna. Lucileia era professora de língua portuguesa de Alexia e ainda hoje corrigia a última prova feita pela menina, que estava no primeiro ano do ensino médio. Ela tinha um comportamento normal para a idade dela, bem calma, nada expansiva, explosiva, né? Parecia uma menina bem tranquila. Estamos bastante tristes, né? Ainda mais que não sabemos exatamente o que aconteceu. A Polícia Civil aguarda agora os resultados de exames de resíduos de pólvora, que foram feitos nas mãos da menina e também do irmão da garota. E esse é um laudo essencial que nós temos que aguardar e ser confeccionado para dar um norte mais certo à investigação. Em Itajaí, cartazes em locais públicos estão chamando a atenção dos moradores e das autoridades. Alguns defendem grandes ditadores responsáveis por holocaustos. Este mostra a imagem de Adolf Hitler, que comandou o partido nazista na Alemanha. No poder do ditador, perseguiu e exterminou judeus e minorias, como homossexuais, negros e até deficientes físicos. O holocausto nazista pode ter sido responsável pela morte de 11 milhões de pessoas e de forma violenta. No cartaz, no centro de Itajaí, está destacada a palavra Führer, que significa líder ou condutor. A prefeitura já retirou o cartaz e a Polícia Civil está investigando para saber quem foi o autor da publicação para ser notificado. Maus tratos a animais. Uma cadela foi resgatada de um rio no oeste do estado. Ela estava boiando com uma pedra amarrada no pescoço. Pescadores que passavam pelo Rio do Peixe, em Concórdia, no oeste do estado, viram um animal com a cabeça para fora da água e o corpo enrolado em um saco. No pescoço havia uma pedra amarrada com um pedaço de arame. Bastante debilitada, a cadelinha, que está prenha, foi encaminhada pelos bombeiros para a Fundação Municipal do Meio Ambiente, que vai investigar o caso. E a seguir, enquanto as atenções se voltam para o acampamento Amarildo, outras ocupações de terra são praticamente esquecidas na Grande Florianópolis. E ainda, raiva bovina, atenção redobrada em Santa Catarina após surto no Rio Grande do Sul. Santa Catarina subiu 10 posições no ranking nacional do trabalho infantil, segundo dados do IBGE. Hoje foi realizado um encontro com os municípios que têm maior número de casos. De acordo com o IBGE, Santa Catarina passou do 14º para o 4º lugar no ranking nacional do trabalho infantil. Dos 100 municípios com maior registro de casos, 32 são catarinenses, sendo que o primeiro da lista nacional é Novo Horizonte, no extremo oeste do estado. Para discutir sobre esse tema e orientar os municípios, o governo estadual reuniu autoridades do assunto na capital. Os 32 municípios catarinenses com maior índice de trabalho infantil e outros 9 que se comprometeram com o Ministério Público a erradicar essa prática foram convidados pelo governo do estado a participar do encontro de hoje aqui na Assembleia Legislativa. O problema é que dos 41, apenas 9 compareceram. E a atitude que nós tomaremos é de refazer o seminário dentro de 30 dias a 40 dias, convidá-los novamente, porque nós não estamos brincando. O trabalho infantil é muito grave para o estado de Santa Catarina. Mais de 100 mil crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos trabalham de forma irregular no estado, de acordo com os dados do IBGE. Segundo a desembargadora do trabalho, que participou do encontro, é preciso conscientizar as famílias de que as crianças precisam estudar e não trabalhar. Eu entendo que a solução é a escola integral. A criança, ela estuda, ela é orientada, ela tem espaço para brincar, ela tem tempo para fazer os deveres, ela tem um reforço escolar. No estado, cabe aos CRAS e aos CREAS o atendimento às famílias e crianças carentes. Além disso, para a coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no estado, é preciso desenvolver projetos que estimulem a convivência entre as crianças. Muita gente tem esse entendimento, é melhor trabalhar do que ficar na rua, como se só tivesse essas opções, né? E as políticas públicas têm que atuar para dar essa outra opção. Escola em tempo integral, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, para que essas crianças e adolescentes tenham outra opção.
Enquanto as autoridades, polícia e população vigiam a ocupação Amarildo, outras situações na Grande Florianópolis estão praticamente no esquecimento. É o caso do acampamento contestado, que já dura 1 ano e 5 meses em São José. Os barracos improvisados já viraram quase que definitivos. É aqui no bairro Serraria, em São José, que 102 famílias montaram as estruturas com pedaços de madeira que hoje servem como abrigo. Mesmo na base do improviso, seu Maximiano está feliz. Ele comemora que há 3 meses conseguiu construir um banheiro. Antes, o aposentado e a esposa só usavam um coletivo da comunidade. Mas o sonho dele é que a promessa de um conjunto habitacional saia do papel e que a família tenha melhores condições de moradia. Isso aqui é provisório. Eu comprei a madeira porque não tinha condições. Mesmo aqui não dá para construir, porque é muito pequenininho, né? A história do acampamento contestado foi muito diferente da ocupação Amarildo. Começou quando o ex-prefeito de São José, Djalma Berger, prometeu em 2012, durante o período eleitoral, que daria às famílias um terreno na cidade. As pessoas que pagavam aluguel ocuparam o local prometido. Mas Djalma não ganhou a eleição e eles foram despejados 2 semanas depois. Os ocupantes ficaram no ginásio da cidade, emprestado pela assistência social, por quase 1 mês, até a invasão do terreno onde estão hoje. A Defensoria Pública da União, Justiça Federal, o INCRA e os líderes da ocupação montaram um grupo e trabalham para resolver a situação. Um conjunto habitacional foi prometido, mas ainda não há nada definitivo. Invasões de terra, como o do acampamento contestado e da ocupação Amarildo, estão preocupando os empresários donos de grandes terrenos da região. Em alguns deles, já é possível ver segurança privada. É o que está acontecendo no terreno da SC 401, onde estava o acampamento Amarildo. O portão que havia sido colocado pelos ocupantes continua, mas agora quem está no lugar é uma empresa de segurança. Com medo, o suposto proprietário contratou 8 vigilantes para cuidar de toda a extensão de terra e evitar novas invasões. E o impasse com relação ao acampamento Amarildo continua. Após ser expulso do terreno no Rio Vermelho, no norte da ilha, o grupo retornou ao Maciambu, em Palhoça. O problema agora é que a proprietária do espaço está pedindo na justiça a reintegração de posse e, com isso, a saída imediata das famílias. A quinta-feira começa com nevoeiros no início da manhã. No decorrer do dia, nebulosidade variável e chuva isolada na maioria das regiões. A temperatura mínima deve ficar em 11 graus na Serra e a máxima em 24 no oeste, Vale do Itajaí e litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 12 e máxima de 19 graus. Na Grande Florianópolis e Sul, máximas entre 22 e 23 graus. E depois do aumento no número de mortes de animais em função da raiva bovina no Rio Grande do Sul, as autoridades catarinenses estão em alerta. Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina estão fazendo o controle e monitoramento dos locais onde tem abrigos de morcegos transmissores da doença. Amostras são coletadas para descobrir se esses morcegos estão contaminados com o vírus. Os produtores também devem redobrar os cuidados com o gado nas propriedades. Apesar do prejuízo com a perda de parte do rebanho, quando atingido pela doença, o vírus não é nocivo ao ser humano. Não está atendida pelo Fundo Estadual de Defesa Sanitária, que indenizaria os animais enfermos. Primeiro, em vista da baixa ocorrência que nós temos no estado, nada impediria de futuramente, caso venha a ocorrer um número alto de focos, aí passar a incluir dentro do programa. O vírus é transmitido através de mordidas de morcegos hematófagos. A doença não tem tratamento e após a contaminação, o animal tem até 3 meses de vida. Durante esse período, eles começam a desenvolver sintomas como isolamento, agressividade, salivação e dificuldade ao andar. Como medida de segurança, quando as cargas de animais são transportadas do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, passam por uma desinfecção, ajudando assim na eliminação de algumas doenças, como a raiva bovina e a febre aftosa. Então, via animais, o que pode ser feito é a observação da manifestação clínica da doença. E a partir daí, sim, se impedir o ingresso de um animal enfermo no estado. Por enquanto, a situação está controlada no estado e não há necessidade de realizar a vacinação geral do rebanho.
mas se houver alguma confirmação do vírus, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola deverá ser informada para tomar as providências necessárias. E depois do intervalo tem futebol. Mau momento para Santa Catarina. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda derrota do Avaí. E o Joinville empata na Arena e acaba sendo eliminado da Copa do Brasil. Ação inédita no país. Uma rua de Joinville vai ter o trânsito interrompido sempre que uma aeronave pousar. A movimentação pelo ar vai interferir no fluxo de veículos por terra. 2 semáforos foram instalados, assim como 2 cancelas na rua que fica atrás do aeroporto de Joinville. Os equipamentos são acionados pela torre de comando para interromper o trânsito toda vez que uma aeronave estiver a 3 minutos de aproximação da pista para o pouso. A medida, que vale também para algumas decolagens, entrou em vigor hoje. Os equipamentos foram instalados pela Prefeitura para atender a exigência da ANAC, que deve homologar nos próximos dias o ILS, aparelho que já está instalado na pista e que vai melhorar a navegação aérea no aeroporto de Joinville. E por que o motivo desse interrompimento do trânsito? Devido a algum automóvel, algum veículo que passar por ali, interromper o sistema de navegação aérea entre a torre e entre o sistema, entre a ferramenta, o equipamento ILS e a aeronave. Por dia, 11 aeronaves comerciais pousam no aeroporto de Joinville. A concentração maior é no fim da tarde. Os moradores da rua, que agora passa a ter o trânsito interrompido, ainda avaliam o impacto no fluxo de veículos. Provavelmente aí dias de sol bom aí no final de semana, como nós temos aí o outro lado aí da Vila da Glória aí, da travessia de balsa aí, vai dar congestionamento aí. Agentes do ITRAN fiscalizam temporariamente a cancela para atuar de forma educativa. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a cancela demora 8 segundos para ser acionada após o sinal vermelho. É muito importante que as pessoas respeitem, o sinal de trânsito, obviamente que estará sujeito a sanções caso não obedeça, e a cancela justamente para interromper o trânsito, porque é segurança para as pessoas que estão passando ali na rodovia e também para a aeronave que está em aproximação ou em decolagem no aeroporto de Joinville. Em 2012, o aeroporto Lauro Carneiro de Loyola foi o que mais fechou no país, com 163 registros. E agora o futebol, mais uma noite decepcionante para o futebol catarinense. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda derrota do Avaí, dessa vez jogando na ressacada. Fazer o famoso dever de casa é o que todo torcedor espera quando o time joga em casa, né? Mas não foi assim com o Avaí, viu? O time até que abriu o placar. Marquinhos cobrou falta, Antônio Carlos fez de cabeça. O Leão perdeu várias chances e acabou valorizando aquele famoso ditado: quem não faz, leva. Nessa cobrança de falta, a bola bateu na defesa e sobrou para Fabiano, ele empatou. O Leão seguiu desperdiçando boas oportunidades e o Bragantino, de novo, se aproveitou da situação e virou o jogo. Guilherme, usando a cabeça, fez o gol da vitória dos paulistas, que assumiu a liderança da Série B com 4 pontos. Já o Avaí é o lanterna, com 2 derrotas em 2 partidas. E o time saiu vaiado de campo pela torcida, viu? Também jogando em casa, o Joinville empatou com o Novo Hamburgo e foi eliminado da Copa do Brasil. O Joinville precisava da vitória por 2 gols de diferença para fugir de pênaltis e classificar direto. Mas o Novo Hamburgo deixou a tarefa ainda mais difícil logo no 2º minuto de jogo. Cobrança de escanteio e Júlio Santos apareceu para completar 1-0. Estava difícil de passar pela retranca do Novo Hamburgo, mas depois do cruzamento pela direita, Jael emendou de primeira para marcar um golaço e empatar. O Jack foi para cima, mas novamente encontrou dificuldade de furar o bloqueio. Melhor para os gaúchos, que jogavam no contra-ataque. Na cobrança de falta, a zaga do Joinville tentou fazer a linha de impedimento, que não funcionou. Eliomar aproveitou e fez o segundo. Nos acréscimos, Jael sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e deixou tudo igual. Fim de jogo na Arena, 2-2. Tomamos o gol, isso deu mais tranquilidade para o adversário, nos intranquilizou
durante alguns minutos do primeiro tempo. E logo na sequência nós conseguimos controlar o jogo, criar algumas situações, mas não fomos felizes na finalização. E a seguir, o Ministério Público Federal pede liminar para cancelar registro de beach clubs de Jurerê Internacional. E ainda, projeto de criação de novos cargos para o Ministério Público foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação de improbidade contra beach clubs de Jurerê Internacional em Florianópolis. O processo foi protocolado na terça-feira da semana passada, mas só começou a tramitar ontem na Justiça Federal. Além da ação contra bares na praia de Jurerê Internacional, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra servidoras da Secretaria de Patrimônio da União por terem reativado os registros imobiliários dos beach clubs, mesmo com o laudo do IBAMA atestando que as áreas são de preservação permanente. O MPF requer que as rés percam a função pública e paguem multa e que a Justiça Federal conceda medida liminar para que seja restaurada a decisão original da Superintendência do Patrimônio da União, que cancela os registros dos bares de praia em Jurerê Internacional. Pede também que os bares citados na ação sejam condenados a pagar multa individual de 20 milhões de reais. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou nesta tarde a criação de novos cargos para o Ministério Público Estadual. O projeto de lei, de autoria do próprio MPE, permite a entrada nos quadros da instituição sem concurso público. A proposta passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho e Serviço Público. Hoje a matéria chegou à votação em plenário e por 28 votos a 4, os deputados aprovaram a criação de 435 novos cargos no Ministério Público Estadual. Está aprovado em segundo turno o PLC 30/2013. O projeto de lei complementar é de autoria do próprio MPE e prevê que 410 das novas vagas sejam comissionadas e apenas 25 através de concurso público. Para o deputado estadual Dirceu Dresch, do PT, a alteração na lei pode trazer reflexos negativos. Que abre precedente, inclusive, para nepotismo, apadrinhamentos e tal no futuro. De acordo com o levantamento de Dirceu Dresch, entre 2013 e 2014, houve 138 afastamentos de comissionados, enquanto apenas 11 servidores foram exonerados. Com a aprovação da lei, segundo os dados, o MPE passará a contar com 488 cargos concursados e quase o dobro, ou 868 comissionados. Além da aprovação dos novos cargos, os deputados também discutiram hoje a criação de uma CPI para investigar a compra da Casa Rosa pelo Ministério Público de Santa Catarina. O imóvel e o projeto arquitetônico da nova sede da instituição custaram 123 milhões de reais e foram negociados sem licitação. Para Edson Andrino, do PMDB, que votou favorável às novas vagas, não se trata de crise entre os poderes, mas é preciso explicar a compra feita fora dos padrões legais. Essa credibilidade precisa ser mantida. E para ser mantida, é importante que o Ministério Público explique essa compra, que na minha maneira de ver, está muito complicada, né? E após reunião de líderes hoje também na Assembleia Legislativa do Estado, o presidente interino Juarez Ponticelli comentou a possível renúncia do deputado Romildo Titon. Eu acho que a gente tem que exercitar o diálogo, né? Nós nos comprometemos de continuar dialogando, e especialmente de ouvir o deputado Titon para saber quais as providências e quais os próximos passos que a sua assessoria jurídica vai dar. Quanto à minha atividade político-partidária, eu espero que definamos essa situação aqui no menor espaço de tempo possível para poder cumprir com a minha agenda e percorrer o Estado no projeto Pé na Estrada. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.